Oi, este é o canal Meu Lado da Cruz e eu sou Bianca. Hoje eu trago então para vocês o meu relato de parto. Eu espero que de alguma forma ele possa ser útil e edificar vocês, mulheres que estão desejosas de engravidar ou que já estão grávidas, que possa servir de inspiração e de auxílio, assim como tantos outros relatos que eu ouvi na internet serviram para mim. Sempre alguma coisinha eu consegui tirar, seja nossa, Deus me livre, eu não quero passar por isso, o que eu posso fazer para evitar tal procedimento desnecessário, ou, nossa, que maravilha, vou pedir para Deus algo semelhante. Então, assim, eu me preparei para poder falar para vocês, eu escrevi o meu relato de parto, deu algumas folhinhas aqui nesse caderno. Então, assim, por que eu tô fazendo o vídeo? Porque, poxa, foram 3 dias. Não é simples colocar em papel e não daria um post de Instagram. E também porque eu sou uma pessoa mais detalhista. Eu não conseguiria fazer um mega resumo, sabe? Eu prefiro falar. Assiste, né? Quem quiser. Se quiser pode ir pulando. Se quiser pode colocar velocidade 2.0. Mas assim, eu precisava falar. E mesmo sendo vídeo, eu vou tentar não me alongar muito, porque vou tentar trazer o essencial, essa aqui é a verdade. Mas assim, tudo começou então quando eu estava com 39 semanas, né? Eu já comentei um pouquinho sobre isso no relato sobre o milagre de Santo Expedito, né? A graça que nós alcançamos de entrar em trabalho de parto por intercessão de Santo Expedito, após fazermos o tríduo. Eu entrei em trabalho de parto com 40 semanas, rumando para as 41, mas quando eu estava então com 39 semanas, eu senti a minha primeira contração dolorosa na casa dos pais das minhas amigas Josi e Carol. Nós estávamos jantando lá na casa das gurias e eu saí do banheiro, fui fazer xixi, tudo normal. Quando eu saí do banheiro, na hora de me levantar, assim, eu... que é isso? Eu senti uma dor que parecia que estava me abraçando, vinha de trás para frente, fazia assim no meu quadril. E a minha reação, o meu instinto foi de me abaixar. Eu apoiei as minhas mãos sobre os meus joelhos, né? Abaixei o meu tronco, porque foi a posição mais confortável que eu encontrei para aguentar aquela dor que veio do nada, foi forte, pensava eu, né? E passou também, assim como veio, foi. E durou, eu creio, que cerca de 1 minuto. Assim, deu tempo de, tipo, nossa, o que é isso? De dar umas pensadas, tipo, tá começando, será que isso é uma contração? Aquela coisa, quem nunca viveu, né? Assim como eu não tinha vivido o parto, o trabalho de parto, eu tava tipo, o que é isso que tá acontecendo? Eu lembro que a tia Vera chegou perto e tal, e daí me falou que aquilo era uma contração, que tava começando. E daí o Michael e eu fomos embora, porque eu pensei, vai engrenar. É hoje, talvez seja agora. Eu sabia que poderia ser, né, somente pródromos e vir a não acontecer nada, mas eu tava tipo assim, será que vai engrenar? Vamos ver o que vai acontecer nessa madrugada. Quando será que virá a próxima? Resumo da ópera, não veio próxima. Ou melhor, veio próxima, mas isso era um sábado, madrugada de sábado para domingo, e a minha próxima contração dolorosa foi acontecer somente na segunda-feira. Já arrumando para terça-feira. Estava na casa dos meus sogros, jantar de família, né? Tipo, mais um jantar. Será que o Inácio vem? Será que esse vai ser o último ou não? Aí eu senti outra contração. Eu lembro que foi uma dor diferente, não foi exatamente a mesma coisa. Durou um pouco mais, eu tive uma outra sensação também junto com essa contração que eu senti. E deu, nossa, tá cada vez mais perto. Será que vai engrenar? Não engrenou. Aí tá, beleza, os dias foram passando, deu 1 semana, já era o sábado seguinte, ou seja, 7 dias após a minha primeira contração dolorosa. Terminamos o tríduo de Santo Expedito e eu já estava, como eu falei, né, eu estava bem ansiosa, assim, bem preocupada, meu Deus do céu, não pelo meu bebê estar bem ou não, eu sabia que ele estava bem, que ele estava no tempo dele. Mas aquela questão toda de será que a nossa médica vai nos abandonar? O que nós teremos de fazer? A gente vai
Porque assim, pra te saber se o bebê tá bem, depois que passa das 40 semanas, 41, tu precisa verificar a placenta. Placenta bem, bebê bem. A placenta, ela precisa estar ainda em condições de nutrir aquele bebezinho com oxigênio, com alimento, com sangue, né, irrigando bem o corpinho do bebê. Então eu sabia assim que, poxa, se eu fizesse um exame e mostrasse que a minha placenta estava ok, beleza, a gestação podia seguir pelo tempo que o José precisasse, mas não é todo médico que procede dessa forma. E eu estudei muito na internet, como eu falei, e o Dr. Braulio Zorzella me deu essa tranquilidade de que placenta bem segue com a gestação, só que precisa de um acompanhamento mais intenso com o médico, assim, em vez de toda semana, né, porque finaleira de gestação tu vai toda semana no médico, em vez de ir toda semana, dia sim, dia não, de 2 em 2 dias, de acordo com a funcionalidade da placenta. Funcionamento, tem um termo específico. Mas eu não tinha feito esse exame e tal, eu não sabia se a minha médica aceitaria fazer, eu não sabia como as coisas iriam, sabe, seguir depois da 40ª semana. Então, como eu não queria marcar a indução, vocês sabem disso, eu tava, tipo, fazendo tudo, comecei a fazer, na verdade, tudo que diziam que era pra fazer pra induzir parto naturalmente. Fiz o meu esposo comprar óleo de rícino, não cheguei a tomar, mas né, eu vi na internet que por ele causar muitos movimentos peristálticos, ele poderia dar uma coceirinha ali no útero e talvez desencadear um trabalho de parto. Eu comprei, mas não tive coragem de tomar, deixei guardado em casa, tipo assim, no desespero a gente toma esse trem aqui. Sim, eu tava com esses pensamentos já. E pesquisei também movimentos que eu poderia fazer. Eu já vinha fazendo exercícios físicos, né? Fazendo pilates, fazendo caminhada na esteira de cerca de 40 minutos. Daí no sábado eu fiz caminhada. Eu disse que eu queria ser rápida, mas olha só, já tô em 7 minutos. Fiz caminhada. Não lembro se eu fiz agachamentos, exercícios na bola de pilates que a minha doula emprestou, deixou aqui em casa. Mas creio que sim. E a gota d'água, assim, foi que eu vi na internet que daria pra tomar chá de canela. E eu fiz o tal do chá de canela, fiz na dose certa, conforme o recomendado, né, pra indução de trabalho de parto, mas eu não tive coragem de beber o chá todo. Eu fiz uma xícara e eu acabei bebendo, assim, ó, sério, eu acho que 1/4 da xícara. Eu tomei isso aqui de chá de canela, porque eu não tive coragem. Poxa, quem está grávida sabe, quem já esteve sabe, a nossa preocupação é o nosso filho. O meu bebê tem que estar bem. E se eu fizer um mal pro meu bebê com esse chá aqui? Jesus do céu, sabe? Deus me livre. Então eu fiz o chá, olhei o chá e tipo, não vai rolar, não vou conseguir. Tomei assim uns 2 golinhos, sério, um tiquinho de chá de canela e era isso. E naquela madrugada, na noite do sábado, meu esposo e eu acabamos indo dormir muito tarde. Nós temos uma boa rotina aqui em casa de sono, assim, mas fomos dormir perto das 2 da manhã naquela noite. E 2 da manhã eu finalmente, de fato, entrei em trabalho de parto. Porque até então as dores que eu havia sentido podem ser caracterizadas como pródromos, que são assim, é falso trabalho de parto. É preparação para o trabalho de parto, é o corpo dando sinais de que tá tudo bem, de que tá se encaminhando o processo, mas que não é hora ainda, que vai acontecer, tá se preparando. Aí, de fato, às 2 da manhã, eu senti algo diferente, comecei a sentir contrações, mas eu não tinha certeza se iria engrenar ou não. E daí eu pensei o quê? Vou para o banheiro, vou tomar um banho morninho de chuveiro, vou ficar lá embaixo bastante tempo, vou relaxar, porque se for pródromos ainda, vai passar, vai tudo passar. Se for trabalho de parto, eu vou saber porque não vai passar. Então, né, uma dica que as doulas dão, as enfermeiras obstetras dão. Vai pro chuveiro. Se passou, era pródromos. Beleza, fui pro chuveiro. E pedi pro Michael ir contando as minhas contrações, né? Eu avisava ele, mais uma. E ele foi anotando. Nós vimos que tinha um ritmo, assim. Estava desritmada, claro, não era um ritmo certo,
mas elas vinham assim, 9 minutos vinha mais uma, daqui a pouco 7, daqui a pouco 9 de novo, daqui a pouco 4. Então eu estava tendo contrações, já tinha assim engrenado o negócio. E tá, saí do banho, já não consegui mais dormir, isso é um detalhe assim bem importante. Eu tinha dormido de sexta pra sábado, de sábado pra domingo eu já não consegui mais dormir. E eu fui parir terça-feira de manhã. E assim foi. Aí no domingo, claro, entre uma contração e outra, a gente sempre consegue cochilar. Mas já não conseguia, já não tive mais um sono, tipo, 2 horas de sono, não, porque as contrações já não pararam mais. Aí no domingo eu estava muito feliz, estava animada, batemos algumas fotos, até engraçado, tem uma foto que tô assim, né, feliz, daqui a pouco eu tô assim, tipo uma contraçãozinha, parei um pouquinho, amor, e ele seguiu batendo foto, daí depois de novo, feliz, esperando, né, que o desenrolar, e eu certa de que seria no domingo. O José Inácio nasceria no domingo, porque era óbvio, né? Eu tinha entrado em trabalho de parto às 2 da manhã, provavelmente ele nasceria até meia-noite. Pensava a criança, né? A minha ideia sempre foi a seguinte: 24 horas de trabalho de parto para uma primigesta é o esperado. Qualquer coisa menos do que 24 horas, cara, comemora, tu tá no lucro, pensava eu. Mas eu não imaginava que eu pudesse ir além de 24 horas de trabalho de parto. Eu sempre tive na minha mente o seguinte: se a pessoa tem cesárea prévia, ir além de 24 horas de trabalho de parto é normal, é o esperado, porque o corpo ele tem memória. E uma vez que o corpo ele não desencadeou um parto, ou ele, né, viveu toda uma gestação e não chegou a desencadear um trabalho de parto simplesmente por meio de uma cirurgia, que é um procedimento mecânico, né, cirurgia de extração fetal, né, a cesárea, vai lá e te corta aquela gestação, extrai aquele bebezinho mecanicamente. O corpo, ele não vive o trabalho de parto, então ele não cria memória do que fazer após a gestação. E é esperado que demore um pouco mais, porque o corpo está aprendendo o que fazer, né? Tanto que assim, o primeiro parto sempre demora um pouco, é comum que demore mais do que o segundo, que o terceiro, que o quarto. É normal que o trabalho de parto se torne cada vez mais rápido, porque o corpo tem memória. Uma vez que ele sabe fazer aquilo, ele faz naturalmente mais rápido. E daí eu, tá, beleza, né? Não tenho cesárea prévia, vou lutar para não ter uma cesárea com a graça de Deus. Então, até 24 horas, não mais do que isso, pensava eu. Mas não foi isso que aconteceu, né? Como nós sabemos. Aí, no domingo, eu estava, assim, crente de que o José nasceria. Lá pelo meio-dia e meia, nós chamamos a Carol, a nossa doula. E ela veio prontamente com a sua mega mala de doula, trazendo várias coisas, o difusor, óleos essenciais, toalhas, tudo que é coisinha assim, né? O rebozo. E ficamos esperando que o negócio mega engrenasse. Uma graça que nós tivemos no nosso trabalho de parto. Preciso agradecer mais uma vez a Carol por isso, o sacerdote. Uma graça que nós tivemos no nosso trabalho de parto foi a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Eu ganhei o José Inácio no dia 24 de março e nós já estávamos vivendo essa pandemia. E então as igrejas já estavam fechadas, nós já estávamos sem Eucaristia e o meu esposo e eu temos a graça da Eucaristia diária, então tínhamos, né? Então nós estávamos muito bem acostumados a receber Nosso Senhor todos os dias, assistir à missa todos os dias. E de repente, né, de uma hora para outra, isso foi tirado de todos nós, né, essa grande graça. E a Carol, ela é ministra da Eucaristia, além de doula. E ela pediu para o sacerdote a autorização de nos trazer Jesus, ele concedeu. E nós tivemos essa grande graça de no domingo, dia do Senhor, no primeiro dia do trabalho de parto, meu esposo e eu recebemos pelas mãos da nossa doula, ministra de Nosso Senhor, a Sagrada Comunhão. E foi, assim, o ápice do nosso domingo, né? Começamos muito bem, assim, esse nosso trabalho de parto, muito bem amparados. E outra graça que nós tivemos é o Carmelo intercedendo por nós.
Nós somos filhos do Carmelo e nós sempre dissemos, né, para as irmãs, tanto elas nos diziam, vocês nos avisem quando a Bianca entrar em trabalho de parto, que nós vamos estar intercedendo. Sempre uma irmã vai estar diante de Cristo Eucarístico intercedendo pelo parto. A irmã Estela, da Mãe de Deus, que é a madrinha de consagração, a Nossa Senhora do nosso filho José Inácio, ela disse que estaria intercedendo incessantemente pelo nosso trabalho de parto, para que o José pudesse nascer conforme a criação divina. E as irmãs lá no Carmelo, as monjas, elas são maravilhosas, assim, elas são santas, né? Elas têm aquele sorriso de Deus, assim, e elas sabem muito também sobre fisiologia, elas são mulheres sábias. Então, elas sempre foram me ajudando, sabe, a me preparar, a ir me aliviando as minhas angústias, me livrando, me libertando dos meus medos, rezaram muito por mim, para que eu superasse alguns medos que poderiam ser bem difíceis de lidar, medos incapacitantes, né, durante o trabalho de parto. Enfim, nós vivemos essa gestação, assim, muito unidos, as monjas do Carmelo. E quando entrei em trabalho de parto, elas foram avisadas para rezar por nós. E também uns 8 sacerdotes foram avisados, sacerdotes assim mais próximos da nossa família, né? Foram avisados que eu estava em trabalho de parto. Eu tava totalmente nem aí para celular e tal, não me apeguei a isso, nem mexi nem nada, mas o Michael, né, meu esposo, ele avisou os sacerdotes, nossos amigos, pediu orações, pediu que oferecessem missas por nós. Então nós recebemos um grande apoio, suporte espiritual, sacerdotes que mandavam mensagens: como é que tá? Como é que a Bianca tá? E aí, já nasceu? Ofereci missa, ofereci oração. Então, assim, esse suporte espiritual, se nós não tivéssemos tido, provavelmente o desfecho teria sido muito diferente, porque o Michael, ele, a todo momento, ele teve uma postura de proteção. Eu tava ali, né, em dores, estava em pleno trabalho de parto, me preparando para trazer o nosso filho ao mundo, para parir, e estava desligada, assim, né? Já ele estava totalmente ligado, estava bem focado, com a sua mente concentrada em me proteger e proteger ao nosso filho. Então, esse trabalho de estar em contato com os nossos pais espirituais, com as nossas mães espirituais, foi essencial para que tivéssemos realmente a presença do céu no nosso lar e a confiança em Deus de que o processo seria natural conforme a vontade de Deus, de que o Senhor estava no comando, a Virgem Santíssima estava passando à frente e de que o nosso filho estava protegido e tudo se daria para o bem. O meu esposo e eu passamos os 9 meses, assim, 10 da gestação, por semanas, né, contando de 10 meses, assim, é uma brincadeira que a gente faz. Nós passamos rezando, pedindo todos os dias a Deus que o José Inácio pudesse nascer de um parto natural, sem nenhuma interferência humana desnecessária, que o nosso filho pudesse passar pela porta estreita, que o nosso filho pudesse vir ao mundo conforme a vontade de Deus, que ninguém interferisse, que nós, pais, também não interferíssemos na vontade de Deus. E assim, as nossas orações realmente, hoje nós sabemos, eram orações conforme o coração de nosso Senhor, porque se não fosse, o parto teria sido diferente, o desfecho teria sido outro. Nós vivemos um parto conforme o coração de Deus, com todas as minhas fraquezas humanas, com todas as minhas falhas, com todas as minhas faltas de fé. Sim, claro, muitos erros humanos da minha parte, falta de fé mesmo, de falta de entrega, de falta de amor, mas assim, a oração estava unida à vontade de Deus. Hoje nós sabemos com certeza que aquilo que nós pedimos era fruto do desejo de Deus. Deus nos faz desejar aquilo que Ele quer nos dar. Essa frase me acompanha há muitos anos, é uma frase de Santa Teresinha, e ela é uma frase verdadeira. Nós desejávamos um parto natural para o nosso filho porque nós sabemos, é o melhor. É a vontade de Deus, é o meio que Deus deu para que a mulher se santifique, para que a mulher seja, com Cristo nosso Senhor, corredentora dos homens, para que a mulher que já é co-criadora
seja corredentora, porque por meio das suas dores, unidas às dores de Cristo nosso Senhor, as perfeitas dores, ela traga um filho, um homem ao mundo, traga uma alma. Então, assim, nós sabíamos, esse é o projeto de Deus, esse é o melhor, e nós pedíamos muito que ninguém, nem nós mesmos, interferíssemos na vontade de Deus. Que o nosso filho passasse pela porta estreita para nascer para a vida terrena, como um dia, com o auxílio da graça e com o nosso auxílio de paz, ele possa passar pela porta estreita para a vida eterna. Então, assim, essa era a nossa oração diária. E no domingo, então, né, a noite foi chegando, o dia foi passando, e a madrugada entrou, e nada entre aspas, né, dores e tal, mas tipo, né, não evoluía, porque a doula, tanto eu que tinha estudado, tinha consciência das fases do trabalho de parto, quanto meu esposo, que eu tinha auxiliado ele, falado bastante sobre as fases do trabalho de parto, e a minha doula, né, que é quem tem a preparação toda, o estudo todo, a técnica toda, para saber sobre as fases. E nós sabíamos que não tinha evoluído muito. Então, né, beleza, vida que segue, madrugada dentro, um novo dia se inicia. E no dia seguinte, que já era na segunda-feira, eu comecei a ficar bem nervosa. Eu via que a Carol, ela colocava a mão na minha barriga, as duas mãos na minha barriga, colocava, ficava com aquela carinha plena dela, né, sorrindo assim, ia apalpando a barriga, e sempre com um semblante tranquilo, de que maravilha, tá tudo bem. E eu aqui assim, tipo, sabia que ela tava fazendo algo importante, mas eu nem perguntava o que, nem nada, e eu comecei a me angustiar. Pensar, cara, e o meu filho? Será que o meu filho tá bem? Já passou mais de 24 horas. O que tá acontecendo com essa criança? Por que essa criança não quer sair? E perguntava pra Carol, será que tá bem? Como é que meu filho tá? E a Carol, ele tá bem, com certeza ele tá bem. E ela sabia que ele estava bem, porque assim, quando tem um número de chutes, eu não recordo se são 20 movimentos por X período de tempo. Eu sei que dentro de X período de tempo, o bebê precisa dar X número de chutes, de movimentos dentro da barriga da mãe, para que saibamos que ele está bem. Menos movimentação do que, né, tal X, eu deveria ter visto esses números, revisto esses números antes de gravar, né, mas tudo bem. Menos de tal número pode significar que o bebê não está tão bem. E a Carol, por colocar as mãos na minha barriga, sentir as movimentações do meu bebê, ela tinha a tranquilidade de que estava tudo bem. E já eu não, eu já estava começando a me angustiar. E já estava assim querendo ir pro hospital, ver como estava meu filho. Até porque tem um detalhe. Nós passamos das 40 semanas, então a médica nos solicitou um exame chamado MAP, que é um monitoramento contínuo, acho que é intermitente, enfim, dos batimentos fetais, para saber como estava o nosso filho. E nós não havíamos feito ainda, porque com toda essa questão de corona começando, ninguém sabendo exatamente que vírus é esse, como é que esse vírus age, quem é que pega esse vírus, nós não fomos fazer o monitoramento. Era para termos feito no domingo, só que eu entrei em trabalho de parto na madrugada do domingo, então nós não fomos, porque nós sabemos que não devemos ir cedo, né, para o hospital, precisamos ir já com trabalho de parto bem avançado para não acabar desistindo do parto e indo para uma cesárea desnecessária. Então nós não fomos, e a médica mandando mensagens para o meu esposo, eu tô aqui no hospital, que ela é plantonista, tô aqui no hospital, venham fazer um MAP, e o Michael só aqui dando umas enroladas, porque ele não falou que nós estávamos em trabalho de parto, e nós não fomos fazer, e a Carol nos tranquilizando, dizendo que estava tudo bem pela palpação que ela estava fazendo, mas eu não estava bem, eu queria ter certeza. Então ela sugeriu o seguinte, para que nós não precisássemos ir para o hospital, ela sugeriu que uma enfermeira obstetra, uma parteira da região de Porto Alegre, viesse até a nossa casa, examinasse a mim e ao José Inácio para nos dar essa segurança que eu naquele momento não tinha, de que estava tudo bem. Nós aceitamos, nós contratamos, né, a parteira, ela veio até a nossa casa, ela fez vários exames, tirou febre, viu os batimentos do Inácio por bastante tempo, fez a palpação, não me lembro mais todos os exames que ela fez, mas ela fez tudo que uma enfermeira obstetra parteira faz quando o parto é domiciliar, ela faz parto, né?
Então, nos deu muita tranquilidade, porque assim, a Carol, ela está estudando enfermagem, isso é uma coisa maravilhosa, mas ela ainda não é enfermeira, então ela não pode fazer exames. E essa segurança, eu ficava tipo assim na minha mente, tu tá dizendo meu filho tá bem, como é que tu sabe que meu filho tá bem? E quando a Marta, né, a parteira, ela fez os exames todos e ela disse que tava maravilhosamente bem, que o José tava lindo, maravilhoso dentro de mim, me trouxe muita paz, trouxe paz ao Michael. E nós perguntamos pra ela, eu perguntei, eu acho, e por quanto tempo ele vai ficar bem? Tipo, né, quantas horas ele aguenta aqui dentro, a pessoa pensando. Por quanto tempo mais ele vai estar bem? E ela disse, com toda certeza, assim, com toda segurança, com toda a calma do mundo, até nascer. Até nascer. Ele vai ficar bem até nascer. Então, assim, aquilo trouxe uma paz e nós seguimos com o trabalho de parto. Uma coisa importante, a Marta disse o seguinte, eu já atendi muitos partos em que as mulheres permaneceram exatamente como tu está por 5, 7, 3 dias. Então, não te preocupa, tá ruim, mas pode continuar ruim. Até ficar pior, até engrenar, né, o trabalho de parto. Então, ela mesma, a parteira mesma, viveu um trabalho de parto de 3 dias. Então, assim, foi aquela coisa tipo, o quê? Mas eu não tenho cesárea, como que vai durar, como que pode durar tanto tempo? Ela disse, não, gente, isso é tranquilo, isso é normal. Por que que a maioria das mulheres hoje em dia já não vivem mais trabalhos de parto longos? Porque se tu vai para um hospital cedo, eles não deixam tu viver um trabalho de parto longo. Tu não pode ficar ocupando um leito tanto tempo. Enfim, uma série de razões fazem com que a mulher em trabalho de parto, se está demorando, se não está no ritmo que o médico quer, que o médico considera correto, hajam intervenções. E essas intervenções podem aceleram o trabalho de parto ou então acabam desencadeando cesáreas. E a Marta disse que nós ficássemos tranquilos, que estava tudo bem e que eu poderia ficar assim mais alguns dias ainda. E tudo bem. Então ela disse, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer agora é ficarem a sós, viverem um tempo em família. A Carol e eu, né, ela aconselhou assim que a Carol fosse para casa um tempo, que ficássemos o Michael e eu apenas, que nós nos tranquilizássemos, que nós descansássemos, porque este era o momento, que depois quando as coisas engrenassem a gente já não ia mais descansar, a gente não ia mais dormir. Então, vivam vocês agora, nós vamos pra casa, a Carol deixou tudo pronto, deixou o difusor com óleo essencial ligado, passou óleo essencial acho que na minha roupa também, pra aliviar um pouco as dores, eu acho. E foram pra casa. E a Carol disse, quando precisar, só me chamar, eu vou estar aqui. Aí tentamos dormir, o Michael e eu, ele, claro, né, ele dormiu, é óbvio. Eu fiquei aqui, deitado um pouco na cama, fiquei no quarto um pouco. Aí eu apagava, porque eu tava muito cansada. Então, no intervalo das contrações, eu dava uma apagada. E quem já viveu o trabalho de parto sabe exatamente do que eu tô falando. É tipo assim, a contração vem, ai, tu grita, tu te torce, tu não sabe o que fazer da tua vida, tu não sabe o que fazer com o teu corpo, né? Contração. Aí quando ela passa, porque a contração, ela é uma onda. Cara, hoje eu entendo tudo que eu ouvia, porque eu vivi. A contração é assim, ó. Ela vem vindo devagarinho, daí tu sente que ela vai começar. A dor vai aumentando, chega num ápice de dor e ela vai diminuindo. No intervalo, no caso, quando não tem onda nenhuma, quando o mar tá calmo, a mulher, ela faz o quê? Tu apaga, tu cai pro lado, se não importa onde tu esteja, não importa, tu simplesmente apaga. Tu dorme por uns minutinhos ali, que sejam 4, 5, 3, tu apaga. E era isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu comigo. Eu apagava um pouquinho, daqui a pouco contração, eu gritava. E isso também, como a Carol foi embora, eu acabei ficando mais à vontade pra vocalizar, porque... né, eu tô tentando vencer a timidez aqui, mas eu ainda tenho alguma timidez dentro de mim, infelizmente. Então eu ficava mais constrangida, né, de emitir sons e tal na presença da Carol. E quando ela foi embora, eu me soltei um pouco mais. Fiquei só com o Michael dormindo, então, né,
sozinha em casa, vinha a contração, eu vocalizava, tal, me movimentava, depois dava uma apagadinha e assim foi durante a tarde da segunda-feira, até que eu não aguentei mais ficar deitada, fui pra sala, tentar dormir, tentar descansar um pouco sentada, daí eu me enchi de almofadas na volta do corpo e tal, e aí mesma coisa, apagava a contração, grito e tal, me esticava, me jogava pra tudo que é lado pra ver se tinha alguma posição que facilitaria um pouco a minha vida, que aliviaria um pouco as dores. E o doido é que naquela semana estavam de reforma e mudança num apartamento aqui do lado do meu, então tinha um fluxo muito grande de pessoas pelo corredor. E eu ouvia as pessoas passando o tempo inteiro e conversando e tal, e eu gritando, porque realmente, na tarde da segunda o troço começou a engrenar mais, assim. As contrações, que nunca deixei de ter contração, desde a madrugada de sábado para domingo, sempre com contrações, mas foi engrenando, né? Então, assim, o troço começou a engrenar e eu dele gritar dentro de casa e o povo passando pelo corredor e eu, nossa, certo que vão reclamar. Acho que ninguém reclamou, pelo menos o interfone não tocou, não bateram na minha porta, não sei como é que tava o grupo do WhatsApp, né? Mas, assim, acho que ninguém reclamou. Devem ter percebido que estava em trabalho de parto, não sei, né? A pessoa com uma barriga crescendo ao longo dos meses, de repente um monte de grito. Faz sentido. Aí eu sei que tá, beleza, assim foi, até que o Michael também acordou do descanso dele, né, de belo adormecido, encomendou uma comida, me forçou a comer um pouco, porque ele, o tempo inteiro, né, eu passei alguns meses, né, falando pra ele, amor, tu coloca coisas na minha boca, amor, a mulher precisa comer, a mulher precisa se hidratar, só que às vezes ela não consegue, porque ela está, né, tá na partolândia ali, tá com dores e tal, então tu vai lá, meu amor, tu coloca uma noz na minha boca, tu coloca uma castanha na minha boca, passei falando essas coisas pra ele, né? Aí, no trabalho de parto, o que o homem faz? Me fazia comer, e eu não queria comer, gente, a Magali não queria comer. Eu não assim, ó, trancava aqui na garganta. E ele encomendou comida e não come, e me fazendo comer, eu comi um pouco e tipo, eu já não conseguia mais, porque realmente o troço já tava, sabe, já tava evoluindo. Porque até então eu tava comendo, tava bebendo, conversava, mas chegou uma hora que já não tava mais rolando. E daí nós rezamos o Santo Rosário, fizemos a Via Sacra de São José Maria Escrivá. Nessas alturas do campeonato, o Michael fazia a Via Sacra e eu só ia ouvindo, mas só ele tava lendo. Eu dei até uns bons apagãos, assim, também durante a Via Sacra, porque o cansaço, sabe, vai te dando uma exaustão no trabalho de parto, ainda mais longo, né? Então, eu dava uns apagões, assim, estávamos à luz de vela somente, rezando. E o troço foi, cada vez foi ficando mais forte. Aí o Michael também me ajudou em algumas das contrações. Eu sentia muita vontade de me pendurar, sabe? Quando eu sentia que ia vir um amor, e daí eu me segurava nele assim e ajudava um pouco a aliviar a dor. Mas chegou uma hora que ele também cansou. E daí, enfim, o trabalho de parto foi acontecendo. Na madrugada, de segunda pra terça, eu já não suporto... meu filho tá me chamando. Oi, rolou um corte aqui, porque meu filho demandou a mãezinha dele. Mas então, seguindo. Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Desde sempre, eu falava pro meu esposo, amor, eu não quero ser aquela mulher que mete terror nas outras, que fala do seu parto como se, nossa, foi algo terrível, como se fosse a pior experiência do mundo, como se fosse a dor mais insuportável de ser vivida. Não quero isso. E eu não quero passar essa impressão, por favor. Espero não passar essa impressão para vocês. Não é o desejo do meu coração, bem pelo contrário. Quero ser bem sincera, falar o que eu vivi, o que eu tô conseguindo lembrar agora, mas sem passar a impressão de que o trabalho de parto é algo ruim. Não, não é algo ruim. É algo que nós devemos transcender, elevar. Nós temos que de alguma forma conseguir enxergar além da dor, sentir além da dor, viver além da dor. Tem dor, tem muita dor, mas é uma dor que, se nós soubermos vivê-la, nos santifica, santifica a nossa família, santifica as pessoas que nós amamos e pessoas que nós nem conhecemos. Então, assim, é importante que nós aceitemos viver o trabalho de parto,
Pra mim, não foi fácil, eu não consegui rezar a todo momento, longe disso. No início, assim, cada contração, não digo todas, mas assim, quando vinham as dores, eu dizia, Jesus, me ajuda, Jesus, Mãezinha do céu, me ajuda, tá difícil, tá doendo, eu dizia muito isso, tá doendo, Jesus, me ajuda. À medida que o tempo, as horas foram passando, teve um dia, acho que na segunda-feira, assim, eu disse pro Michael que eu não conseguia mais rezar. E na minha cabeça eu conversava até com Jesus e tal, mas eu vivi uma fase, preciso deixar claro isso, eu vivi uma fase, assim, de negação. Isso foi madrugada de segunda pra terça. Eu tava com bastante dor, porque eu tava já, né, entrando, assim, indo pra fase de transição. Então, eu tava com muita dor e eu queria sumir. Infelizmente, né, espiritualmente isso é algo terrível, mas foi o que eu vivi, é a verdade que eu tenho pra trazer pra vocês. Eu vivi, assim, um momento de eu quero sumir, eu quero que isso tudo acabe, eu só quero dormir, eu pensava, sabe? E eu falei pro Michael, em nenhum momento eu pensei que eu fosse morrer, tá? Deixar isso bem claro. Porque eu sei que tem mulheres que relatam, eu achei que eu ia morrer. Não, eu não achei que ia morrer. Eu tava, assim, bem segura quanto à fisiologia do negócio. Eu tinha estudado, eu tinha rezado, né? Eu tinha feito a minha parte junto com meu esposo. Eu havia estudado e me preparado espiritualmente. Então eu não tava assim com... E eu tinha buscado em oração me curar também de muitos traumas e medos pra viver bem. Então assim, não veio em nenhum momento, eu vou morrer. Não. E também eu não tinha vontade de desistir e ir pra cesárea. Mas teve um momento em que eu falei isso pro Michael, eu disse, eu não aguento mais, não exatamente assim, eu não, enfaticamente, não, foi mais tipo, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero a cesárea, mas não era verdade. Sendo bem sincera, o que eu queria era que ele se compadecesse de mim, era o que eu tinha dentro do meu coração. Eu quero que esse homem se compadeça de mim e que ele faça alguma coisa pra me ajudar, que ele faça alguma coisa pra aliviar minha dor, porque eu não aguento mais. Então, assim, eu cheguei a verbalizar isso, eu quero ir pro hospital, eu quero anestesia, eu quero cesárea. Acho que eu falei uma vez, eu recordo de ter falado uma vez. Mas, assim, não era verdade do meu coração e racionalmente eu sabia, cara, se compadece, faz uma massagem, faz um negócio, sabe? Era o que eu tava dizendo, só que de outra forma. Mulher, né, gente? Mas, assim, é suportável. Mulher, tu que tá grávida, tu que vai engravidar logo porque, né, casou e uma hora isso vai acontecer. É normal ter medo, tá? Eu tive muito medo, mas assim, reza. Em primeiro lugar, reza, estuda muito e tenha auxílio espiritual. Como eu falei, eu tinha o Carmelo intercedendo por mim, eu tinha amigos sacerdotes oferecendo missa, oferecendo suas orações, e isso foi muito necessário. A minha família rezou, foi algo também presente, assim, do céu. A minha família rezou uma novena de 90 salve rainhas pra mim, por esse trabalho de parto, pelo meu filho e por mim. E a minha doula, ela me contou, acho que já durante o trabalho de parto, que ela começou a rezar também a novena das 90 salve rainhas, para que o José e eu entrássemos em trabalho de parto, porque assim como eu estava angustiada, né, com a questão toda de, nossa, chegou em 41, o que a gente faz? Ela também estava, porque ela conhece o sistema melhor do que eu, ela é doula, e a preocupação dela a levou a fazer uma novena de 90 salve rainhas. Gente, vocês têm noção do que é isso? 90 salve rainhas por 9 dias? É um presente que, assim, ó, esperar da minha mãe e da minha irmã, esperar de uma doula. Então, foi um amor, assim, eu fui acolhida espiritualmente. Eu tive muito amor e um suporte espiritual muito grande. Então, assim, realmente a nossa doula se tornou uma grande amiga da família, porque ela é uma boa pessoa, uma boa família, uma família católica que, assim, hoje mora no nosso coração, sabe? E até o Michael, depois do parto, ele pirou, assim, tipo, parto é maravilhoso, parto é incrível, parto demais, coisa linda, meu Deus, todo mundo tem que parir agora. E ele mandou áudios, assim, pros nossos amigos, falando, indicando a Carol, falando
quão generosa ela foi conosco, quão solícita ela foi. E eu tinha mais uma coisa assim pra falar, esqueci. Mas enfim, e também uma experiência que eu vivi foi que durante o trabalho de parto, eu basicamente só queria ouvir uma música, assim, e cantar uma música. Eu não sou uma pessoa musical, quem me conhece sabe, não sou mesmo, quase nunca escuto música. Mas durante o trabalho de parto, eu sentia a necessidade de cantar aquela música. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Ai, chega a ver um treco só de cantar e lembrar. E eu ficava cantando isso na minha mente o tempo inteiro. Porque assim, eu tinha medo. Eu tinha medo da dor. Se eu pudesse, assim, tipo, cortar, sabe? Tipo, aqui é o trabalho de parto e o parto. Eu vou cortar esta cena da minha vida e jogar fora. Dentro de mim havia esse desejo. Eu queria fugir. Eu queria fugir. Se eu puder, como eu disse, chegou uma hora que eu só queria dormir. Eu queria apagar. Eu dizia, eu verbalizei isso. Eu só quero que pare. Eu só quero que acabe. Eu só quero, assim, ó, apagar um pouco, dormir, sabe? Para tudo, para tudo. Só que assim, isso é o quê? É um ser humano fraco, espiritualmente fraco, que diante do inimigo quer sair correndo. Essa foi a minha reação, assim, durante parte do trabalho de parto. Eu simplesmente queria que tudo acabasse. Mas não é assim. O troço vai evoluindo, só que depois de toda a evolução, de sofrimento, de angústia, de dor, e também vai muito de como a mulher vive. Eu tô falando como eu vivi em determinado momento meu parto, querendo fugir, como uma covarde. Acho até bem normal, mas é triste, mas é normal. Depois disso, à medida que foi evoluindo, eu fui aceitando aquilo ali, aceitando sem aceitar, mas né, cada vez mais resignada, assim. Cada mulher vai viver o trabalho de parto de uma forma. E cada trabalho de parto é único. Assim como eu vivi esse trabalho de parto, né, tendo os meus momentos de cão covarde e querendo desistir de tudo e querendo sumir, os próximos podem ser melhores nesse sentido. Eu posso estar mais aberta, com o coração mais disposto e mais generoso. O que importa é que nós aceitemos de coração aberto a vontade de Deus. Isso vai fazer com que a nossa experiência seja não apenas santificadora, mas que é, né, principal, mas também uma experiência alegre, uma experiência feliz, uma experiência que seja gostosa de ser lembrada. Então, assim, madrugada de segunda para terça, quando eu não suportei mais, eu fui pro chuveiro. E lá foram muitas idas e vindas no chuveiro durante o trabalho de parto, mas chegou um momento assim que as contrações ritmaram de uma forma muito intensa, estavam muito próximas umas das outras, e eu fiquei no chuveiro lá, tendo um treco. E quando as contrações ritmaram de uma forma assim bem intensa, estavam muito próximas umas das outras, uma da outra, eu fiquei no chuveiro. E eu soube quando eu entrei na fase da transição. Porque a transição é uma fase que eu já ouvi falar que tem mulheres que passam por ela sem perceber. Ou não sei se não chegam a viver, eu acho que devem viver, mas talvez, né, mais relaxadas, não sei. Tem mulheres que não sentem. Eu senti. Eu vivi a transição e era uma coisa que eu não queria. Cão covarde aqui, ó. Né, desejava, assim, ardentemente não sentir a fase da transição, porque dizem que é uma grande contração, tipo, que pode durar, o quê? Uns 10 minutos, assim, de dor, sem parar. E eu, né, assim, torcendo que eu não tivesse, mas eu tive, eu senti, eu estava no chuveiro, e nessa hora eu já não conseguia mais falar, eu não estava nem vocalizando mais, porque durante as contrações, né, eu gritava e tal, bem normal, mas durante a transição não tinha mais força, eu não tinha mais voz, eu lembro, assim, de estar no chuveiro com a água caindo e abrir a minha boca, mas, tipo, não tinha voz pra sair.
E eu lembro que eu já tinha pedido pro Michael chamar a Carol. Não recordo como eu tinha me expressado, porque à medida que o trabalho de parto vai avançando, as palavras vão sendo cada vez menos, né? E quando eu consegui reunir forças para falar novamente, eu lembro de olhar pro Michael e dizer simplesmente algo como: cadê a Carol? Sabe? Ou chama a Carol. E eu braba. Nessa hora eu tava braba que ele não tinha chamado ela ainda. E tipo, não tá aqui, alguma coisa assim. E tipo, foi só um... cadê a Carol? Chama a Carol. Aí deu minutos, assim, a guria atravessou umas cidades e brotou aqui no apartamento. E nessa hora eu saí do chuveiro, assim, com auxílio já, porque chega uma hora que tu precisa mesmo, né? E que eu me lembre, me ajudaram, assim, a me secar um pouco, colocaram uma camisola em mim. E aí eu me joguei no chão e ali eu sabia que eu ia parir, porque eu senti que tinha algo no meio das minhas pernas. Eu estava sentada no chuveiro, eu estava sentada em um banco de plástico. Um detalhe importante, assim. E eu senti quando algo desceu pro meio das minhas pernas. E eu não sabia o que era e tal, né? Nem sei o que eu pensava na hora, mas eu sabia que tinha um negócio ali e eu senti a fase da transição. Então eu sabia que eu ia parir a qualquer momento. Eu tava tipo assim, daqui a pouco virão os puxos, vai rolar. E eu tinha medo, também um detalhezinho, eu tinha medo da hora de ter que ir para o hospital, porque eu moro a mais de 1 hora do hospital, uma hora por aí. E eu ficava só imaginando, cara, as contrações são o cão. Imagina contrações dentro do carro, uma pessoa sentada no carro, espaço reduzido, com contrações. Era algo que eu não queria viver. Então, quando eu pensei, passou a transição, virão os puxos, eu vou parir. E eu lembro que eu vim pro quarto e a Carol tava junto e eu percebia, e a Carol reconheceu a fase que eu tava, ela sabia também que eu iria parir a qualquer momento. Ela dava pra ver a tensão, sabe, no olhar dela, na voz dela, o jeito que ela falava. E eu lembro que eu disse pra ela assim: tá doendo, Carol, tá doendo muito. Não tem como eu imitar o jeito que eu tava na hora, né? Mas assim, eu lembro de dizer pra ela: tá doendo, Carol, tá doendo muito. E ela, assim, muito tensa, sabe? Com uma gravidade na voz dela, mas assim, muito amorosa, muito terna ao mesmo tempo. Dizia que aquelas dores eram boas. Ai, e que a cada dor daquelas, o José tava mais perto de mim. E que ele tava chegando. E ela dizia assim: Bianca, o José tá chegando. Ele vai estar aqui a qualquer momento. Cada uma dessas dores te traz ele mais pra perto de ti. E tava rezando. Ela rezou, acho que a vossa proteção, recorremos, que eu me lembro dessa oração. E assim, duas católicas, né? Quando a pessoa é uma católica de vida interior, faz diferença. E eu lembro, assim, que eu me joguei no chão com as pernas abertas, tipo, e urrava, né? Porque daí começaram os puxos. Então, puxo, pra quem não sabe, é quando vem uma vontade involuntária de fazer força e colocar o bebê pra fora. Tipo uma dor de barriga. E eu lembro que eu tinha dito pra Carol também: Carol, tô com dor de barriga, eu quero fazer cocô. E daí ela: não é cocô que tu quer fazer, o José tá nascendo, o José tá chegando. E daí eu, já era, né? Assim, me joguei no chão com as pernas abertas, tipo, né, no auge, assim, do início da expulsão mesmo do bebê. E gritava, assim, durante as contrações. E o Michael, nessa hora, tipo, vamos pro hospital. E daí a Carol: se a gente vai pro hospital, é agora. Então, ela já tinha dito, na verdade, é agora, vai nascer, vamos pro hospital. E aí nós fomos, assim. Então, eu fui já na expulsão pro hospital, em parto mesmo, assim, parto ativo. Aí foi muito doido. O Michael desceu correndo com as malas pro carro. E a Carol ficou comigo, né, que foi o que aconteceu nessa hora, assim, que aconteceu, de eu me jogar no chão e tal, e ela me acalmar. Aí o Michael voltou pra me buscar, me levar pro carro, e nós tínhamos que descer 3 lances de escada. Parei, cheguei até a escada, ali fiquei, né, veio uma contração, me joguei no chão,
na beira da estrada, na beira da escada mesmo, e pensei, vou parir aqui mesmo, no corredor do apartamento, né? Tipo, não tem condições, impossível, tem que descer esse negócio, esquece, não vou. Aí me joguei, gritei e o Michael largou as malas, algumas malas que ele estava na mão no chão, me pegou, desceu comigo voando as escadas, me colocou dentro do carro. Naquele instante a Carol já chegou no carro, o Michael já apareceu com as malas ali, foi tudo muito rápido, eles foram muito ágeis. Imagina, eu estava com dor e eu achei tudo muito rápido, então eles realmente correram muito. E nós fomos pro hospital. O Michael, né, assim, com bastante pressa, né? E dentro do carro, o que eu fiz? Como eu falei, né, o vídeo inteiro, a gente tem que se preparar muito pro parto, temos que estudar muito. Eu sabia que se eu fechasse os joelhos, eu iria parir. Quantas histórias nós já ouvimos de mulheres que pariram no carro porque estavam tentando se segurar, né? Elas não dizem isso, porque eu estava tentando me segurar, mas elas dizem, eu fiz força para não nascer, eu tentei segurar o bebê, eu fechei as pernas, fiquei bem cruzadinha. Pior coisa, é aí que vai nascer. Eu sei que existe assim o encaixe do corpo, gente, não sei explicar essa questão toda, mas assim, se tu junta os joelhos, abre lá atrás, abre o que tem que abrir pro bebê descer. Então, o que eu fiz? Naquela hora, eu me acovardei novamente. Até então, eu tava tipo, vou parir onde tiver que parir. Aí, quando eu cheguei no carro, já tô indo pro hospital, tô no carro, né? Aí, eu me acovardei novamente e deixei os meus joelhos bem abertos pra evitar que o bebê descesse, porque eu sabia, se eu fechar os joelhos, a chance de que ele nasça no carro é muito grande. E eu segurei. E assim, ó, a gente tem como segurar, tá? Inclusive, quando nós estamos nos preparando para parir, se a gente faz fisioterapia pélvica, coisas assim, nós aprendemos os movimentos de relaxamento, de contração, etc e tal. E eu me segurei. Nessa hora eu segurei, literalmente, pro bebê não nascer. Eu fiz toda a força que eu consegui para segurar. E os puxos vinham, e as contrações vinham, e foi muito difícil. Ali eu senti mais pena ainda, assim, das mulheres que vão pro hospital muito cedo e acabam tendo que ficar na cama, sabe? Ai, gente, situações muito tristes e absurdas, porque tu ficar limitada a um espaço é algo terrível. A dor aumenta muito mais. A mulher precisa, como se diz, parir em liberdade, poder fazer a movimentação que o corpo dela pedir, que o corpo dela desejar, né? E daí lá dentro do carro, enfim, com o espaço reduzido, segurando, né, me controlando para o José não nascer. A bolsa o que eu tinha sentido no meio das minhas pernas era a bolsa. A minha bolsa, uma parte dela já tinha saído. A Carol disse pra eu ir pro chão do carro. Nós levamos um cobertor porque eu estava com muito frio, estava com sede. Daí eu me posicionei, como a Carol disse, no chão do carro. E ela se posicionou na minha frente no banco, porque, né, ela pararia o bebê e tal. Mas daí o Michael, ele não curtiu aquilo e disse, não, para isso aí, volta pro lugar, Bianca e tal. Daí, beleza, nós respeitamos, eu sentei de novo, continuei me segurando. Chegando no hospital, nós estacionamos bem assim na frente do que é a entrada para maternidade. Eu dei um urro dentro. Ali começaram os urros mesmo. Gente, vocês mulheres que já pariram, vocês sabem do que eu estou falando. É um grito, é um negócio assim, ó, visceral, é um grito tão forte, é animalesco. Se eu quisesse agora dar um grito daquele, eu não conseguiria. O urro do trabalho de parto é uma coisa impressionante. Aí chegando no hospital, dentro do carro mesmo, eu dei um urro que eu lembro assim dos rostos virando, sabe, no hall do hospital. Aí já imediatamente trouxeram uma cadeira de rodas, eu sentei na cadeira de rodas e era início da pandemia do coronavírus. Então a Carol não pôde subir, graças a Deus eu cheguei já pra parir mesmo, porque senão, imagina, ficar sem doula lá no hospital no primeiro parto teria sido algo terrível. O Michael ficou bravo e tal, quis discutir com segurança e eu só, Michael, tipo, para, cara, me leva lá que eu tenho que parir. Aí nós subimos no elevador. Quando o elevador abriu, veio outro puxo, contração e tal. Eu lembro que eu me ergui assim com as mãos na cadeira de rodas, levantei o meu corpo e tipo, gritei.
Tipo, vai nascer agora, já na cadeira de rodas mesmo, né? Pensei eu. E nisso o elevador abrindo as portas e o segurança me empurrando e eu lembro só dos rostos. Cara, é muito legal. Eu acho legal pra caramba lembrar essas partes, assim, as partes finais do meu trabalho de parto, porque é muito divertido. Eu lembro, assim, com divertimento, realmente, dessas cenas, porque é cena de filme. Total cena de filme. Aí, assim, imagina, o segurança me empurrando, as portas do elevador abrindo, eu me erguendo na cadeira, dando aquele urro, e os rostos virando assim pra mim, tipo, todo mundo olhando. Aí as portas, porta dupla, né, do centro obstétrico mesmo, abriram também imediatamente, as enfermeiras, médicas e tal, olharam pra mim, e quem estava lá e me viu e disse, é minha. A minha obstetra. Porque assim, quando nós fomos, imagina, foram, né, a princípio, depois que a enfermeira saiu daqui de casa, e a Carol também, elas deixaram bem claro que poderia demorar bastante. Então a Carol deu uma relaxada, foi pra casa, o Michael relaxou bastante, achou que tipo, a gente vai ficar nessa aí um tempão. E o troço engrenou. Então o povo tava tranquilão. E nós não avisamos a minha obstetra assistente de que estávamos indo pro hospital. Na hora de sair pro hospital, foi tipo assim, só entra no carro e vai, sabe? Nem meu celular nós levamos, tipo, pra bater foto. Tanto que a gente tem, tipo, 3 fotos do tempo todo de hospital e muito feias ainda, porque a gente não pegou o celular, a gente saiu correndão mesmo. E chegando lá, as portas se abriram, a minha obstetra, né, enfermeira, a minha obstetra olhou e disse, é minha. Abriram, pode passar uma coisa assim, abriram uma porta, não de um quarto de parto, eu não entrei num quarto de parto, eu entrei numa sala normal, uma sala com algumas macas, e a equipe foi muito ágil, imediatamente já colocaram uma banqueta no chão, eu fui conduzida assim pra sentar na banqueta, convidada a sentar na banqueta, eu sentei. Aí, né, até virou outro push e tal, fiquei sentada ali, eu disse, eu tô com dor, tô com muita dor nas costas, falei alguma coisa assim pra doutora, e a doutora, eu não sei, a sensação que eu tive é que ela fazia algo assim nas minhas costas. Que coisa maravilhosa. Foi um alívio tão grande, foi maravilhoso, assim, foi tipo 30 segundos de alívio, foi muito bom. Aí ela perguntou se eu não queria, não, ela disse pra eu virar, pra eu ficar de frente pro Michael e tal, uma outra posição pra eu poder me escorar nele. Aí eu me virei, aí ela disse assim, tu não quer ir pra maca ou pra cama, enfim, falou alguma coisa assim. Ou melhor, ela disse pra eu ir de 4 apoios na cama. Você não queria fazer 4 apoios na cama, parece que foi isso. E eu disse assim, não sei, mas já fui indo. Tipo, foi um não sei já caminhando, já subi na cama e fiquei no tal 4 apoios que eu não sabia. Então foi muito engraçado, porque na realidade era só Partolândia, né, gente? Partolândia, quem viveu sabe. Mas eu já tinha estudado posições, eu já tinha noção de como eu queria parir, como eu não queria parir, né? Aí tá, fiquei em 4 apoios, o Michael na cabeceira, a doutora atrás. E eu com o terço de São José, né, na mão, o Michael emocionado. E a bolsa estourou no carro, tá? Só pra contextualizar. A minha bolsa, ela estourou em um dos pushes, uma das contrações, dentro do carro. Então eu cheguei com a bolsa estourada. Aí perguntaram até pra doutora se ela não ia fazer o exame de toque pra ver quanto eu tava de dilatação. Ela disse tá completa. Tipo, era óbvio, né? Só olhar o estado que a pessoa chegou no hospital, né? Qualquer pessoa que saiba, entenda minimamente, e ela é uma médica, né? Uma obstetra, sabe reconhecer os sinais que a mulher dá quando ela já está no parto ativo ali, já está com a dilatação completa. Então, eu não tive nenhum toque durante o trabalho de parto. Coisa boa, graça de Deus, né? Dizem, não sei, dizem que é muito doloroso fazer exame de toque durante o trabalho de parto. Eu tive essa graça. A enfermeira obstetra que veio aqui em casa, se eu quisesse, se eu tivesse pedido, ela teria feito, mas eu não tinha a menor curiosidade de saber quanto eu tava de dilatação. Porque assim, não ia mudar nada, nada, nada. Se ela dissesse tu tá com 1 centímetro ou tu tá com 8, com 8 eu estaria, teoricamente, mais próxima de parir do que com 1 centímetro, mas, tipo... Entendeu? Aí não precisou, graças a Deus. O Michael, bem emocionado, como eu disse, estava na minha frente.
e me dizia assim pra focar no terço, pra pedir a graça, o auxílio, a proteção de São José. Ele dizia: teu pai tá contigo, teu pai Senhor tá contigo, teu protetor pede ajuda de São José. E eu lembro assim, lembro nitidamente que eu só queria botar o bebê pra fora, sério. Era isso que eu tinha na minha cabeça, botar esse guri pra fora. Tudo que eu tinha estudado, eu chutei o balde naquela hora. Eu sabia qual seria a melhor posição para parir. Eu sabia que o ideal é que nós, quando sentimos o puxo, a vontade de fazer força, que nós deixemos unicamente o nosso corpo trabalhar, que nós não façamos força além do que o corpo mesmo está fazendo, mas na hora eu tava nem aí pra isso, eu só queria botar o guri pra fora. Então assim, quando vinha a vontade de fazer força, daí eu fazia a força, sabe? Eu lembro até que a doutora disse assim: foca embaixo, tipo, não era pra gritar tanto, mas cara, eu tava gritando sim, porque eu sentia que aquilo de alguma forma até me aliviava. E o José Inácio, ele deu uma basculadinha, a cabeça deu uma saidinha, ele subiu de novo, ele tava fazendo, né, o caminho dele. Aí eu lembro que quando desceu uma parte, de fato, a doutora disse que, tipo, acho que ela disse sim que mais um ia sair e tal. E eu lembro que, tipo, né, vai-se embora, guri. Fiz força e ele saiu. Ai, foi muito bom. E dizem, eu já ouvi falar também, que a pior parte é o expulsivo, né? Já ouvi falar que o círculo de fogo, quando o bebezinho encosta a cabeça no canal vaginal e daí realmente começa a dilatar pra descer, eu já ouvi dizer que é a pior parte. Gente, nem lembro de dor nessa hora. Eu lembro que doía. Mas assim, realmente pra mim não foi. Pra mim o expulsivo foi ótimo, foi divertido. Eu tinha recém visto vários pescoços virando pra mim, sabe? Foi muito divertido chegar no hospital, então eu tava super feliz, assim, e eu só queria botar o guri pra fora e não, definitivamente não foi a pior parte. Aí ela disse: eu vou passar ele por baixo de ti e tu pega. Aí tá, ele nasceu, ela me passou o José por baixo do corpo. E eu lembro de pegá-lo, assim, o Michael emocionado, chorando, e eu olhava pra ele e só dizia: eu tenho um bebê, doutora, eu tenho um bebê. Foi isso que meu filho ouviu ao ser recepcionado no mundo: eu tenho um bebê, doutora. Então, coisa linda, né? Fazer o quê? Aí eu lembro que eu peguei ele e tal, já começaram a me envolver com panos, com mantas e tal, deixaram ele juntinho de mim, corpo a corpo. E nem sei como é que eles fizeram a medida do Apgar, enfim, eu não sei como é que eles fizeram aquela medição, não. Eu sei que ele ganhou 10/10, mas em nenhum momento, assim, ele ficou longe de mim. Aí, só depois, bem depois mesmo, eles levaram o José Inácio pra medidas e tal, nós não demos banho, enfim. Mas foi bem tranquilo. E foi isso, foi lindo, foi muito bom. E eu lembro de que, assim, ó, o guri nasceu, passou. E eu lembro também da placenta saindo, né? Como dizem, a placenta nasceu, o trabalho de parto só termina quando a placenta nasce, foi logo depois. O José Inácio saiu e tal, ele tava comigo, eu senti uma coisa dentro de mim, mas já não era uma dor, era tipo uma sensação engraçada, digamos assim, tipo, tem algo dentro de mim, tá meio que se movendo, e vai sair também. E daí quando vê, parece assim que saiu uma gelatina. Tipo, recém tinha passado um bebê, gente. Depois que passa um tijolo, passa qualquer coisa. Aí parece que desceu uma gelatininha assim. Pronto, foi isso, foi muito legal. O pós-parto imediato é uma coisa muito, muito boa de se viver, sério. Dá uma adrenalina, uma alegria, a gente fica tipo assim, ó, sabe, tudo lindo, tudo é maravilhoso. E o doido é que, poxa, eu não dormia de verdade, tirando os apagõezinhos de 3, 4 minutos a cada contração, eu não dormia desde sexta pra sábado. Era terça-feira de manhã. O meu expulsivo, chegando no hospital, acho que deu 10 minutos, tá? Do chegar no hospital para o José nascer. Foi como eu narrei. Do carro pra cadeira de rodas, da cadeira de rodas pra banqueta, da banqueta pra maca, puft! Então, assim, eu parei muito, muito rápido. Eu cheguei realmente no expulsivo. Então, assim, tudo que eu havia sentido passou.
e só ficou aquela sensação maravilhosa, sabe? E eu fiquei acho que umas 2 horas meio que dorgada de alegria, assim, com todos os hormônios pós-parto enlouquecidos dentro de mim e o coração, a mente em festa e eu tipo querendo, nossa, vamos falar com as pessoas, ai meu Deus, não temos celular, como é que vamos mandar áudio, quero, sabe? Eu tava assim muito empolgada, muito feliz e foi maravilhoso, então recomendo. Vivam isso, se preparem para viver o parto, o trabalho de parto, se preparem com o marido de vocês. Se tem um homem me assistindo, suporte a tua esposa, suporte ela, leia o que ela te mandar para ler, ouça o que ela tem para te dizer, reze com ela, reze por ela. Se ela tá fraquejando, seja por vocês dois e pelo filho de vocês a força que essa mulher precisa para conseguir se preparar para o parto, para conseguir parir. Homem, seja homem, faça o teu trabalho de chefe espiritual, de protetor, proteja a tua esposa, proteja o teu filho, estude com ela, reze com ela, se prepare com ela, ajude-a. E durante o trabalho de parto, pergunte se ela precisa de alguma coisa, estude também sobre como aliviar a dor da tua esposa, sabe? Como auxiliá-la com massagens, como auxiliá-la com carinho, sabe? Esteja lá para ela. É o momento mais desafiador, pelo menos que eu já vivi até hoje. Foi assim, um marco na vida. De fato, como todo mundo diz, é verdade. Sabe os clichês da maternidade? Tudo verdade, tudo verdade. É um marco na vida. Esteja lá para ela. E mulheres, vocês vão ter medo provavelmente. É normal sentir medo, mas que o medo não paralise vocês. Não deixem o medo paralisá-las. Por misericórdia de Deus, por graça de Deus, consegui viver o parto que eu sonhava, mas muito mais do que eu sonhava, o parto que Deus sonhou para o meu filho chegar a este mundo, o parto que Deus sonhou para mim, o parto que eu precisava viver, um parto longo, obviamente um parto dolorido, mas um parto natural, sem nenhuma interferência humana desnecessária, como nós havíamos pedido para nosso Senhor. Era assim que Ele queria nos dar um parto. E porque tivemos um grande suporte espiritual, porque realmente levamos a sério os estudos, nos preparamos para viver, conseguimos, sabe, vencer esse sistema cesarista, conseguimos vencer o demônio que também não deseja que as mulheres tenham o parto que Deus sonhou. Vocês já pararam para pensar que quando uma mulher vive o projeto de Deus para o nascimento humano, ela, por meio das dores, ela realmente vive uma mudança interior? E ela se santifica, e se ela aceita aquelas dores, que não é fácil, eu já disse pra vocês, eu quis fugir, em muitos momentos eu não estava aceitando aquela dor. Então eu perdi muitas graças espirituais, mas ao mesmo tempo que eu não queria, eu tava vivendo. Eu não tinha como, tinha, né? Sempre tem como me leva pro hospital, me dá uma anestesia, mas assim, tinha e não tinha, entendeu? Como fugir da dor. Eu estava totalmente determinada a viver. E por mais que estivesse muito difícil e que eu estivesse querendo sair correndo, eu não saí correndo. E eu dizia, e eu entregava para Nossa Senhora. E eu nem pedia por coisas específicas, porque como consagrada a Nossa Senhora, durante o trabalho de parto, pode até estar errado, tá? Mas assim, o que eu vivi, eu não ficava dizendo por tal coisa, por tal situação. Eu simplesmente peguei as minhas dores durante todo o trabalho de parto e eu só dizia, toma, minha mãe, toma, mãezinha do céu, toma. Eu não oferecia, eu simplesmente entreguei as dores e deixei que a Virgem Santíssima fizesse com elas o que quisesse. Ela conhece as minhas necessidades, as minhas intenções, as necessidades físicas e espirituais da minha família. Se ela quis aplicar para isso, então foi. Se não, foi para outras coisas, mas nada nunca nos faltou e nada nos vai faltar. Eu simplesmente entreguei. Então assim, quando nós aceitamos a vontade de Deus para o nascimento dos filhos que Ele nos confia, grandes bens espirituais nós podemos receber por meio desse sim, que é um sim que precisa ser, sabe, contínuo, de contração em contração nós precisamos perseverar nesse sim. E o demônio sabe os bens que nós podemos retirar desse sim. Então, ele não quer que nós vivamos. Não é simplesmente uma luta contra um sistema cesarista.
É uma luta contra nós mesmos e o nosso egoísmo. É uma luta contra o inimigo de Deus. É uma luta que luta contra o projeto salvífico do Senhor para as nossas vidas, para a humanidade. Então, assim, gente, não é simplesmente aqueles médicos cesaristas que querem dinheiro. É muito além disso, sabe? Vai muito além disso. Então, se o mundo está contra nós, se o inimigo de Deus e os espíritos malignos estão contra nós, e muitas vezes nós mesmos, por nosso egoísmo, nossa preguiça, nosso comodismo, nossa ignorância e falta de vontade de estudar, estamos contra o nascimento dos nossos filhos e nós mesmos, precisamos nos unir àquele que é o sumo bem e que quer o melhor para as nossas vidas, nosso Senhor. Então, abracemos as armas que nós temos, as armas espirituais e as armas intelectuais. Rezemos. Novamente eu aqui dizendo, rezem, rezem, rezem e estudem, estudem, estudem. São José Maria Escrivá, ele diz, nos dias de hoje, para os santos de hoje, dos nossos tempos, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Então, assim, vamos nos entregar verdadeiramente aos sonhos de Deus, mas vamos nos entregar de todo. Vamos nos entregar com tudo que temos e tudo que somos. E nós não somos seres meramente espirituais, nós somos seres físicos, nós temos inteligência. Então vamos encher a nossa mente de conteúdos científicos, de verdades científicas, que vão nos conduzir para enxergar a fisiologia como Deus fez, enxergar nela grandes belezas, para, então, amando o projeto de Deus, vivê-lo em plenitude. Esse foi o meu relato de parto. Eu espero ter falado, assim, pelo menos o essencial. Espero ter ajudado um pouco quem está se preparando para viver, com algo que eu vivi. Talvez sirva para vocês também, espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever, podem me mandar mensagem. Se forem muitas perguntas, eu posso até gravar um outro vídeo explicando algumas coisas. Eu aprendi bastante coisa durante os meses de estudo. Eu espero que ele sirva de alguma forma para auxiliar você e a sua família a viverem também os sonhos de Deus e a trazerem os filhos de vocês para o mundo da forma como o Senhor sonha. E se vocês tiverem alguma dúvida, algo assim pontual e tal, eu posso trazer um outro vídeo para esclarecer algumas questões, até para auxiliá-las, porque assim, realmente eu me dediquei a entender a fisiologia do parto. Eu sei isso aqui, ó, mas já é muito mais do que antes, que eu não sabia nada, e eu percebo que muito mais do que infelizmente muitas pessoas sabem. Então não vamos nos deixar enganar. Vamos buscar a verdade. Vamos viver o sonho de Deus para nós. Se vocês precisarem, contem comigo. É um assunto que eu me apaixonei verdadeiramente. E se tiverem desejo, então, como eu disse, deixem aí suas perguntas que eu trago um outro vídeo para falar sobre elas. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada, São José, seu castíssimo esposo, meu Pai, meu Senhor. E que Deus os abençoe e que vocês possam viver os sonhos de Deus. Que eu também consiga, nas próximas gestações e partos, viver os sonhos de Deus. Vamos rezar uns pelos outros e buscar a maior glória de Deus em todas as coisas. Até o próximo. Fiquem com Deus.